Olá, pessoal. Então, para a gente resolver essa questão, primeiro a gente tem que entender qual é o conceito da média. O que é a média, né? Bom, vamos imaginar aqui, por exemplo, a matemática. Vamos fazer a média dessas 4 notas aqui de matemática, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar o valor, vamos chamar de média, vamos chamar média de matemática. Vai ser o primeiro valor, 5,9, mais o segundo valor, 6,2, mais 4,5, mais 5,5. Beleza? A média vai ser a soma desses números, de todos esses 4 números, dividido por quantas casinhas, quantos números eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, a média vai ser a soma deles dividido por 4. Se eu tivesse 5 bimestres, por exemplo, eu somaria 5 números em cima e dividiria tudo por 5, o que não é o caso. Então, vamos lá. Eu vou abrir isso aqui para vocês entenderem. No seguinte caso, eu vou dividir o 5,9 por 4, porque toda soma, por exemplo, se eu tenho uma soma dessa forma aqui, ó, A mais B sobre 2, por exemplo, eu posso dividir isso aqui em duas partes. Uma que é A sobre 2 e a outra que é o quê? B sobre 2. Beleza? O mesmo não valeria se aqui fosse um símbolo de multiplicação. Se fosse A vezes B, por exemplo, sobre 2. Aí eu não poderia dividir isso aqui em A sobre 2 vezes B sobre 2. Poderia fazer A sobre 2 vezes B, ou, se eu preferisse, B sobre 2 vezes A. Mas o 2 só apareceria embaixo de 1. Então, beleza. Utilizando esse princípio aqui em cima, eu vou abrir isso aqui. Eu vou pegar o 5,9 dividido por 4, ou seja, 5,9 sobre 4, mais 6,2 sobre 4. Eu vou abrir em todos os casos, né? 4,5 sobre 4, mais, que é o último fica aqui, né? 5,5 sobre 4. Então, a média, o que vai ser a média desses números aqui? Vai ser a soma de todos esses números divididos por 4. E se fosse português, por exemplo, como é que seria a média do de português? Seria 6,6 sobre 4, mais 7,1 sobre 4, mais 6,5 sobre 4, e aí vai. Ou seja, é a soma de todos esses aqui, mas só que esses números têm que estar primeiro dividido por 4, do exemplo que a gente fez aqui. Beleza? Então, qual é a matriz que nós devemos multiplicar? Essa matriz toda para eu achar a média. Eu botei isso aqui, então, gente, para simplificar a nossa conta, né? Na verdade, eu reproduzi essa matriz que está aqui em cima. Por exemplo, 5,9, 6,2, 4,5, 5,5. Aqui embaixo, olha. 5,9, tá vendo? A correspondência dos elementos, olha. Aqui, 5,9. A segunda aqui, ó, 7,1, 7,1. Beleza? Eu só reescrevi essa matriz dada aqui embaixo. A incógnita é, que matriz que eu devo botar aqui nesse meio para que eu tenha, por exemplo, nessa parte de cima aqui, olha, 5,9 sobre 4, para que tenha aqui, por exemplo, 5,9 sobre 4, beleza? Mais 6,2, beleza? Toda aquela matriz representada ali em cima. Que matriz é essa? Vamos lá, aqui sobre 4 e aqui 5,5 sobre 5. Bom, primeiro a gente tem que estudar o que é multiplicação de matriz. Como é que funciona a multiplicação? Toda vez que eu multiplico duas matrizes, eu tenho que pegar toda a primeira linha de uma delas. Por exemplo, vamos pegar toda essa primeira linha daqui, olha. Beleza? E tem que multiplicar por todos os elementos de uma coluna da outra. Como aqui eu só tenho uma coluna, beleza? Nós vamos ver que número nós temos que botar aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho que o quê? Aqui é 5,9 divididos por 4, beleza? Então, esse primeiro elemento aqui, o 5,9, multiplicado por qual elemento aqui dá 5,9 sobre 4? Bom, obviamente, se eu tenho 5,9 e quero chegar no 5,9 sobre 4, esse elemento que eu tenho que ter aqui tem que ser o 1 quarto, para que dê 5,9 sobre 4. Beleza? Então, esse primeiro elemento multiplicado por esse aqui tem que dar 1 quarto, ou seja, esse elemento aqui vale 1 quarto. Beleza? E esse segundo aqui?
Esse segundo multiplicado por esse de baixo tem que dar 6,2 sobre 4. Pelo mesmo princípio que a gente fez o de cima, esse aqui de baixo também dá 1/4. E aí pronto, vocês já entenderam a lógica, né? Esse terceiro também tem que dar 1/4. E o quinto também tem que dar 1/4. Beleza? A mesma coisa vai acontecer embaixo, só para testar, né? Quando eu multiplicar todos esses elementos aqui da segunda linha por todos dessa primeira coluna aqui. Quer ver? Quando eu pegar esse primeiro elemento aqui, olha, e multiplicar 6,6 com 1,4, o que eu vou ter? 6,6 sobre 4. Concorda? E quando eu pegar o segundo elemento aqui com o segundo dessa coluna aqui? A mesma coisa. 7,1 divididos por 4. Ou seja, essa segunda, na verdade, essa linha aqui como um todo, quando eu terminar ela, eu vou terminar aqui rapidinho. 6,6, ou seja, terceiro com o terceiro aqui, 6,5 sobre 4, mais, para fechar, 8,4 sobre 4. Bom, pessoal, e o que é essa segunda linha daqui? Se vocês repararem, vocês vão ver que essa segunda linha, né? Essa segunda linha como um todo, ela é o quê? A média aritmética das notas de português. Que é o quê? A soma de tudo dividido por 4. Como está mostrado aqui embaixo. Tá vendo? Ou seja, a matriz que a gente tem que colocar aqui no meio é essa matriz. Uma matriz com 4 linhas. 4 linhas, ó, 1, 2, 3, 4 linhas, apenas uma coluna, onde todos os elementos dela valem 1/4. Beleza? Agora é só olhar o gabarito, né? O que nos dá como resposta aqui nessa questão é, portanto, a letra E. Beleza? Então é isso, galerinha. Assim que a gente faz essa questão.